Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema de registro de preços, certo? Artigo 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre. Então vamos lá. Observação. Edital para o registro de preços. Deverá dispor sobre as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. Então, número 1, especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima, marque a palavra máxima, de cada item que poderá ser adquirida, a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens, ou no caso de serviços, de unidades de medida. Então, 2, a quantidade mínima a ser cotada, né? A ser cotada de unidades de bens, marque unidade de bens. Então, associe o seguinte: a quantidade mínima está atrelada à unidade de bens. Ou no caso de serviços, a quantidade mínima, marque a palavra mínima, de unidades de medida. Então, marque a palavra mínima e unidades de medida. Então, você tem que saber o seguinte: em relação aos serviços, é unidade de medida. Em relação Não. É só você lembrar, né, que em relação a serviços é unidade de medidas, ok? Terceira coisa, que deve estar no edital do registro de preços: a possibilidade de se prever preços diferentes. Marque a palavra diferentes. Em quais situações? Quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes, né? Então, quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes,
Marque a palavra locais diferentes. A gente já falou, né? Preços diferentes. Em razão da forma e do local de acondicionamento. Então, possibilidade de prever preços diferentes em razão da forma e do local de acondicionamento possibilidade de prever preços diferentes quando admitida, marque a palavra admitida, cotação variável, marque a palavra variável, em razão do tamanho do lote, marque a palavra tamanho do lote, e a possibilidade de prever preços diferentes por outros motivos justificados no processo. Marque a palavra processo. Quarta coisa que deve ter no edital de registro de preços é a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela, né? Então, quarta coisa que deve estar prevista no edital é a possibilidade do licitante oferecer ou não oferecer proposta em quantitativo inferior, marque a palavra inferior, ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites da proposta. Marque a palavra inferior. Quinta coisa que tem que haver, né, existir no edital de registro de preços, o critério de julgamento da licitação, que será o menor preço ou maior desconto sobre a tabela de preços praticada no mercado. Então, deve estar prevista no critério, no edital do registro de preços, o critério de julgamento. Será qualquer critério? Não. Será o critério de menor preço ou maior desconto sobre a tabela de preços
marque a expressão tabela de preços praticada no mercado. As condições para alteração de preços registrados. Então, é o que tem que estar previsto no edital de registro de preço, né? As condições para alteração de preços, marque a palavra registrados. Então, vamos lá. Marque a palavra alteração e registrados. Também deve conter, né, no edital do registro de preços, o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Então, deve estar previsto o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que tem uma condição, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Então, o registro de mais de um fornecedor, prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto, marque a expressão preço igual, desde que aceitem cotar o objeto por preço igual oferecido, né, pelo licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação, marque a expressão preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Marquem a palavra ordem de classificação. Vamos lá, pessoal. A vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e as suas consequências. Então, vamos lá. 8. Vedação a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro
de preços. Com o mesmo objeto, né, com o mesmo objeto, marque a expressão mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado. Salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior, marque a palavra inferior, ao máximo, marque a palavra máximo, previsto no edital, marque a palavra edital. Ok. Então, tem que estar previsto no edital do registro de preços a vedação da participação do órgão ou da entidade de mais de uma ata de registro de preços. Então, marque a expressão de mais de uma ata de registro de preços. E marque também a expressão vedação. Com o mesmo objeto, marque a expressão mesmo objeto, pelo prazo de validade daquela que já tiver participado, salvo ocorrência de ata que tenha registro quantitativo inferior, marque a palavra inferior, ao máximo previsto no edital, marque a palavra máximo. As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e as suas consequências. Tem que estar previsto, né, no edital do registro de preços as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e as suas consequências. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de menor preço por grupos de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de promover a adjudicação por item e for evidenciada sua vantagem técnica e econômica. E o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Então, observação. Em relação ao que eu falei anteriormente, pessoal, marquem a palavra cancelamento, tá certo? Observação. O critério de julgamento de menor preço por grupo
de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade marque a palavra inviabilidade de se promover a adjudicação, marque a palavra adjudicação, por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica. E o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos, marque a palavra máximos, deverá ser indicado no edital. Então vamos lá. O critério de menor preço por grupo de itens, marque essa expressão, né? Grupo de itens, somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade, marque a palavra inviabilidade, de se promover a adjudicação por item e evidenciada a vantagem técnica e econômica. E o critério de aceitabilidade, marque a expressão critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Gente, essa lei, vamos fazer um desabafo aqui, né, porque é bem grande. Mas essa lei, ela é tão cheia de detalhes e, ao mesmo tempo, assim, só quem vai realmente entender essa lei é quem estiver praticando licitação, entendeu? Porque quando a gente lê, assim, os incisos, os artigos e tudo mais, tem coisas que são complexas, a gente lê, mas não entende muito bem, assim, como funciona, né? É uma lei um pouco complexa. Então, assim, se preocupem, né, para fins de prova, em decorar as hipóteses, as situações, né? Mas não assim, não se importem muito em entender essa lei, porque essa lei é um pouco complexa, entendeu? Algumas coisas dá para se entender, outras ficam mais difíceis, né? Então, não vamos levar muito ao pé da letra, ok? A questão do entendimento. Mas vamos tentar decorar o que o enunciado diz, né? Porque é isso que cai nas provas. Então, parágrafo 2º. Só um instante, pessoal. Nossa, tem muita coisa. Parágrafo 2º. Pessoal, eu vou ler o parágrafo 2º, vou anotar e eu vou ter que fazer um outro vídeo para terminar tudo, porque é bem grandinho, tá? Então, na hipótese de que trata o parágrafo 1º deste artigo,
que é a adoção do critério de julgamento de menor preço por grupos de itens, observados os parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 23 desta lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. Então, observação. Nos casos, de critério de julgamento de menor preço. É a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia, marque a palavra prévia, pesquisa de mercado. E demonstração de sua vantagem para o órgão ou para a entidade. Então, marque a palavra posterior de item específico. Constante de grupo de itens exigirá prévia, marque prévia, pesquisa de mercado. Marque a palavra pesquisa de mercado. E aí, isso tudo a gente falou em relação ao critério de julgamento menor preço, quando ele é adotado dentro do sistema de registro cadastral. Lembrando que o sistema de registro cadastral, ele é um instrumento auxiliar dentro do processo de licitação. Se falar que é um critério de julgamento, está errado. Ok? Então, vou encerrar por aqui, pessoal. À tarde, nós vamos dar continuidade à leitura a partir do parágrafo 3º e eu conto com a sua presença.